Noite, galerinha do Procem. Estamos retornando às nossas atividades. Espero que vocês tenham descansado, mas que também tenham estudado um pouquinho, né, durante esse período de recesso. Espero que tenha dado para minimizar um pouco toda essa situação de pandemia e eu espero que todos realmente estejam muito bem. Então, eu vou começar dessa volta, né, às aulas com a parte de química orgânica, que é uma parte que é bastante cobrada no Enem, e também uma parte que é muito extensa, então requer um tempo maior. Então, vamos começar com a parte de orgânica. Eu vou tentar dividir, a gente tem um total aí, tem 46 slides, mas eu vou tentar dividir ele em partes menores para que eu possa enviar para vocês esses vídeos e que vocês possam estudar de acordo, né, com o conteúdo que está sendo dado. Então, essa primeira parte eu vou tratar apenas da classificação das cadeias carbônicas, ok? Então, vamos lá. Então, eu sou a professora Gisla, né? E aí a gente vai começar com a parte de orgânica. Então, classificação das cadeias carbônicas. Por que eu preciso classificar? Então, a forma como os átomos irão se agrupar no espaço farão com que se formem moléculas diferentes com propriedades distintas. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 moléculas diferentes, né? Aqui eu tenho o ciclopropano, aqui eu tenho etano e aqui eu tenho eteno, certo? Então, eu tenho moléculas diferentes, de acordo com como essas moléculas estão agrupadas, né? Esses átomos, né, estão agrupados, a gente tem moléculas diferentes, ok? Então, a classificação da cadeia. A cadeia ela pode ser aberta ou acíclica, onde a sua cadeia principal apresenta no mínimo 2 extremidades. Então, ó, extremidadezinha livre, extremidadezinha livre. Eu posso colocar quantos carbonos eu quiser. Eu posso agrupar, por exemplo, outros carbonos à minha cadeia aberta, certo? Vou colocar aqui minha canetinha, por exemplo. Bem retinho, né? Mas aí eu posso, ó, a partir dessas extremidades que estão livres, eu agrupar outros carbonos, tá certo? A cadeia ela pode ser fechada ou alicíclica, onde a sua cadeia principal não apresenta extremidades livres. Então, se eu quiser acrescentar algum carbono aqui, não vai fazer parte da minha cadeia principal. Ele vai ficar sendo um carbono acessório, certo? Essa cadeia sendo aberta, né, ela pode ser saturada ou insaturada, assim como a cadeia fechada também, tá? Então, ó, insaturada é quando essa cadeia ela apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então, veja bem, aonde é que está aí a nossa observação principal? É que essa cadeia, ou seja, essa minha cadeia de carbonos, ela vai apresentar uma ligação dupla ou tripla entre 2 carbonos, tá certo? Ela vai ser saturada quando entre esses carbonos tem apenas ligações do tipo simples. Ela pode ser ainda homogênea ou heterogênea. Vamos classificar a cadeia aberta, depois a gente classifica as cadeias fechadas. Então, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando entre os carbonos da minha cadeia principal, né, o acessório, não tem heteroátomos. Geralmente, esses heteroátomos pode ser um oxigênio, pode ser um nitrogênio, enxofre, geralmente é o oxigênio, certo? Então, ó, entre esses átomos de carbono, eu não tenho um heteroátomo, não tenho oxigênio. Já nessa cadeia aqui, ó, entre esses 2 carbonos, eu tenho aqui, ó, o meu oxigênio. Então, eu tenho um heteroátomo entre esses carbonos e eu digo que a minha cadeia ela é heterogênea. Quando não tem heteroátomos, eu digo que ela é homogênea. Ela ainda pode ser normal ou ramificada. Quando é que essa cadeia é normal? Quando ela possui apenas carbonos primários e secundários. Veja, eu não tenho nenhum carbono que está fora da minha cadeia principal, certo? Já as cadeias ramificadas, elas possuem pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Olha, que é a minha cadeia principal, eu tenho esse carbono aqui, ó, que está fora dessa minha cadeia. Ele não está fazendo parte da minha cadeia principal.
Então, eu tenho aqui uma ramificação, tá certo? E aí, eu trouxe o primeiro exemplozinho para vocês aí. Então, ó, pausa no vídeo. Vou ficar aqui aguardando e vocês vão responder para mim, vão classificar essa cadeia para mim, ok? Bom, espero que já tenha dado tempo de vocês fazerem essa classificação. Vamos à nossa resposta. Então, essa minha cadeia ela é aberta, porque as extremidades estão livres. Ela é insaturada, porque eu tenho uma ligação dupla, duas ligações duplas entre os meus carbonos, tá? Ela é homogênea, porque não tem nenhum heteroátomo, certo? E ela é ramificada, porque tem esse carbonozinho aqui que não faz parte da minha cadeia principal, está fora da minha cadeia principal, ok? Acertou, né? Muito bem, parabéns. Aí, vamos lá. A minha cadeia, ela pode ser fechada, como nós já vimos anteriormente, certo? As extremidades, elas não estão livres. E aí, essa minha cadeia fechada, ela pode ser saturada ou insaturada também. Saturada, quando eu não tenho nenhuma ligação que não seja a ligação simples entre os meus carbonos. Então, veja, entre todos os carbonos, eu tenho apenas ligações simples. Ela vai ser insaturada quando entre dois carbonos, né, da minha cadeia, eu tenho uma insaturação, ou seja, eu tenho uma ligação ou dupla ou tripla, tá? Nesse caso aqui vai ter que ser dupla, porque a tripla não vai... Não, pode ser, tá? Então, mas nesse caso, geralmente, ligações duplas. A tripla... 3. Não, que aí ele não vai conseguir fazer outras cadeias, tá? Ligação dupla, dupla. Vamos lá. Ela pode ser homocíclica ou heterocíclica. Homocíclica, quando não possui nenhum heteroátomo. Todos são carbonos, ó. E heterocíclica, quando ela possui um heteroátomo entre carbonos. Gente, lembre sempre que é entre carbonos, tá certo? Ela pode ser ramificada ou ela pode ser normal. Então, veja, esse carbonozinho aqui, ó, ele está fora da minha cadeia principal. Então, eu digo que eu tenho aqui uma ramificação, certo? E ela pode ser aromática. Ela possui pelo menos um núcleo aromático. O que é isso? É quando eu tenho o anel benzeno, certo? E o anel benzeno a gente pode representar dessa maneira ou dessa maneira, certo? Quando eles são aromáticos, eu tenho outra classificação. Ela vai ser mononucleares, quando ela possui apenas um núcleo aromático, ou ela vai ser polinucleares, quando ela possui mais de um núcleo aromático. Exemplo aqui, ó, tem um 2, tá ligado, ó, dois anéis aromáticos ligados, então aqui ela é um polinuclear, certo? Pode ser um polinuclear condensado, é quando esses núcleos eles estão grudados, ou não condensados, que é o caso aí quando eles estão aqui, ó, separados, tá certo? Então, é quando a gente vai falar agora, ó, isolados, quando esses núcleos não aromáticos, tá? Eles não possuem carbono em comum, tá? Que só a ligaçãozinha, mas eles não possuem o mesmo, algum carbono em comum. Ele pode ser um aromático condensado, tá? Um polinuclear condensado, quando eu tenho, por exemplo, esse carbono e esse carbono está pertencendo aos dois compostos, aos dois átomos, no caso, aos dois anéis benzeno, tá certo? E aí, vamos lá para mais uma pausazinha no vídeo e vocês vão novamente fazer a classificação das seguintes estruturas. Então, eu tenho aí essas duas estruturas e eu quero que vocês classifiquem elas para mim. Pausa no vídeo. Tempo. Vamos lá? Então, vamos conferir a resposta, ver se vocês acertaram. Então, aqui eu tenho uma cadeia alicíclica, ou seja, uma cadeia fechada. Veja, não tem o anel benzeno aqui, tá? Então, não é aromática, cadeia fechada.
Insaturada, ó, tem uma ligaçãozinha dupla aqui. Homocíclica, porque só tem carbonos. E ramificada, veja, ó, eu tenho uma ramificação aqui, um carbono que está fora da minha cadeia principal. Já nessa outra cadeia, eu tenho uma cadeia acíclica, ó, aberta. Veja, as extremidades da minha cadeia principal estão livres, tá? Saturada, porque só tem ligações simples entre os meus carbonos. Homocíclica, porque não tem nenhum heteroátomo. E ramificada, ó. Então, isso aqui é uma ramificação, tá? Fora da minha cadeia principal. Galera, a aula de hoje foi essa, rapidinho, facilzinho. Vou deixar uma listinha de exercício lá no Google Sala de Aula, certo? Para vocês responderem e enviarem para mim até... Vou dar o prazo até semana que vem, tá joia? Até quarta da semana que vem. Tempo suficiente de vocês fazerem, tá bom? Beijinhos, fica com Deus.